sem mais delongas, bora falar da era da técnica. Então, a gente já começa falando que história é essa, né? Então, Casanova, estava falando só que você, da última vez que esteve aqui, já estava com esse livro aqui no forno. É, Tenho certeza que já tem outras produções e a gente vai ter tempo para isso. Mas, por hora, claro. queria que você contasse um pouco sobre essa história de hoje, né? Que você tá, como é que você É, pode falar em tédio numa época dessa, tão tumultuada? bom, né, assim, o livro ele surgiu de um projeto bem antigo, né? Eu em 2003 eu publiquei uma tradução de um texto do Heidegger chamado Conceitos Fundamentais da Metafísica, que é um texto que tem duas partes, né? Uma obra grande, bem grande, deve ter umas 600, 700 páginas, e a primeira parte da obra é toda sobre tédio, né? Então, desde essa época, desde 2001, quando eu comecei a traduzir esse livro, já tinha ficado na minha cabeça o tema do tédio na relação com técnica, né? Bom, eu cheguei a publicar algumas coisas sobre tédio e técnica, cheguei a ir para a Alemanha em 2006 para fazer um pós-doc que se chamava Desespero e Tédio, que era justamente ligando a noção kierkegaardiana de desespero como doença do si próprio com a compreensão heideggeriana do tédio, né? E aí isso, quando eu voltei da Alemanha, tinha muito material pronto, né, em alemão para publicar um livro, e deixei isso meio de lado um pouco. E aí, a coisa de um ano, assim, estava terminando a escrita do volume 2 do Mundo Historicidade e comecei a pensar em escrever um livro para essa coleção que a gente inaugurou agora, que é a coleção Afetos, né? O Alexandre vai escrever agora sobre compaixão, o Jacóia acabou de escrever um sobre ressentimento. A ideia é você ter textos que são textos curtos, pequenos, né? Textos de 100, 120 páginas no máximo, né? Que tratem desses afetos estruturais, desses elementos estruturais. A ideia é ter alegria, amor, ódio, ter assim, melancolia, ira, náusea, vergonha, né? Fazer literalmente uma coleção de afetos em geral. O que eu faço nesse livro, então, é de alguma forma tentar entender em que medida o tédio ele é uma tonalidade afetiva fundamental, não no sentido ontológico do termo, não porque o tédio tem um vínculo com a existência humana, mas seguindo uma formulação do Heidegger, em que medida o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual. Bem no início do texto, no parágrafo 16, o Heidegger diz isso: o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental de nosso filosofar atual. Filosofar, para o Heidegger, não tem nenhuma relação com uma disciplina chamada filosofia. Mas o que ele está chamando de filosofar é justamente o vínculo originário entre a existência e o mundo. Por isso a gente podia substituir essa palavra filosofar dizendo: o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental de nossa condição fática contemporânea. E com isso que ele está fazendo é dizendo para a gente que o tédio tem um lugar no nosso tempo, que não é um lugar qualquer, porque o que caracteriza, de certa forma, as tonalidades afetivas para o Heidegger é que elas têm um papel que é um papel de abertura de mundo. Né? A nossa relação com o mundo, ela não é uma relação mediada por concepções teóricas, por posições que são posições ideológicas, por visões de mundo, mas a nossa relação com o mundo, literalmente, é uma relação afetiva. É por meio dos afetos que nós nos encontramos radicalmente ligados ao mundo. Bom, isso acontece com os afetos medianos, não é? Esses afetos que, na verdade, sustentam boa parte do automatismo cotidiano. Isso é verdade também para o que o Heidegger chama de tonalidades afetivas fundamentais, para a angústia e para o tédio, né? A diferença entre os dois, entre angústia e tédio, é que
se por um lado a angústia ela é uma tonalidade que abre mundo, que torna possível radicalmente uma confrontação com o lugar da existência, o tédio não apenas abre mundo, mas ele abre o nosso mundo. Ele tem um vínculo histórico muito específico. E isso é uma diferença que é uma diferença importante, porque o Heidegger já em 1929 e 30, ele estava intuindo que existiam modos específicos de abertura do tempo. Por isso o título Tédio e Tempo, que é uma tentativa de pensar qual é a relação entre o nosso tempo e o tédio, né? E é a partir daí, então, que o livro vai se construindo, né? A partir dessa tentativa de pensar qual é a nossa ligação com o tédio, né? E como é que a gente pode pensar, né? Olha, ele era um visionário mesmo, né, o Heidegger, porque ele escreveu, né, sobre o tédio há tanto tempo e parece tão atual tudo isso que você está dizendo. Né? Como que a gente pode pensar isso assim, pensando agora, nos dias atuais mesmo, né, no que a gente está vivendo até? Esse é um ponto que é um ponto interessante, você tinha até comentado, né? Qual é a relação entre tédio e técnica, porque esse é um ponto que é um ponto fundamental do livro. Nesse texto de 29, o Conceitos Fundamentais da Metafísica, o Heidegger ele diz isso, que o tédio é uma tonalidade afetiva fundamental da nossa condição contemporânea, mas ele não dá nenhuma justificativa muito convincente, sabe? Ele não consegue, com aquele instrumental que ele tinha na mão naquela época, descrever plenamente a relação que era a relação entre tédio e técnica. Eu tinha intuído isso muito claramente antes, não é? Quando eu estava traduzindo, que tinha uma relação entre tédio e técnica. E depois, né, por exemplo, eu estou traduzindo o Zolikon agora. Não o Zolikon que as pessoas conhecem, né, mas o Zolikon da obra completa. Né? Só para vocês terem uma ideia, o Zolikon que está circulando hoje tem 250 páginas, 300 páginas. Esse Zolikon que eu estou traduzindo tem 900 páginas. Né? E tem uma passagem do Zolikon onde o Heidegger explicitamente articula tédio e técnica. E aí, bom, vem a pergunta, então, em que medida o nosso tempo? Porque o nosso tempo ele parece ser tudo menos entediante, né? Sabe, eu de vez em quando escuto alguns podcasts de política, e aí tem umas pessoas que transformaram isso num bordão, né? No Brasil, você pode morrer de tudo, mas não se morre de tédio. Mas quando as pessoas falam assim, elas pressupõem que tédio é alguma coisa que necessariamente produz na gente enfado, modorra, abatimento. Não, o Heidegger percebeu claramente que nas dimensões superficiais do tédio, o tédio também produz passatempo. Né? Por isso tem uma peculiaridade do mundo do entretenimento, é que o mundo do entretenimento ele não é um mundo sem tédio. Ele é um mundo muito marcado pela presença constante do tédio. Porque é o tédio que está o tempo inteiro mobilizando as estruturas do passatempo. Se você parar, o tédio aparece. Por isso você precisa estar o tempo inteiro fazendo coisas, se movimentando, se divertindo. Né? Assim, o celular, sabe, o que o celular trouxe para a gente, né? O que ele tornou possível. Porque agora qualquer um, em qualquer momento, pega o celular e joga Candy Crush. Eu estou falando de Candy Crush assim porque para mim é um desses enigmas, sabe? Eu lembro bem, assim, que eu vou muito a São Paulo, né? E pego o metrô de vez em quando e fico vendo as pessoas, assim, jogando Candy Crush, e aquilo para mim, literalmente, é um enigma, né? Porque eu fico olhando para as pessoas e dizendo assim, caraca, mas como é que a pessoa aguenta, né? Passar horas, assim, mexendo o dedo e vendo aquelas coisas caindo, né? Mas o Candy Crush, isso de você escutar podcast, sabe? É como se você não tivesse um único minuto, um único momento em que você não tivesse um preenchimento específico com alguma atividade. Né? Então o celular, cara, ele tornou possível pra gente uma coisa inimaginável na minha juventude, por exemplo, na minha infância, que é você não tem nada para fazer, e ter que ficar, então, parado sem fazer nada.
hoje em dia você não tem nada para fazer, você pega o celular, você assim, você escuta alguma coisa, você entra numa página, você pode até ler em celular, tem gente que consegue fazer isso, eu não consigo, mas tem gente que consegue fazer isso, ler em celular. Então, assim, essa ideia das pessoas de que tédio tem uma relação com situações chatas, modorrentas, enfadonhas, né? Sabe, aquela palestra em russo com legendas em coreano, né? Parece que isso é que entendia, né? Não, não. Tédio não tem nenhuma relação com isso, a princípio, sabe? Senão nas dimensões superficiais do tédio, né? Tédio tem uma relação com uma experiência particular que o Heidegger descreve por meio da expressão ter se tornado desinteressante para si mesmo. É isso que caracteriza o tédio, né? O tédio aparece quando o ser aí humano se tornou desinteressante para si. Bom, e a pergunta nesse sentido é por que o mundo da técnica nos torna desinteressantes para nós mesmos, não é? Essa é uma das perguntas centrais do meu texto, né? Essa é uma das perguntas centrais do meu livro, né? Por que o tédio por que a técnica está produzindo uma espécie de desertificação das experiências humanas em geral? Nossa, isso é fantástico. É claro que eu vou querer te pedir spoiler, lógico, vou pedir para que você fale sobre isso. Mas é tão comum nos dias de hoje, a gente escuta os adolescentes dizendo, estou no TED. E aí você olha para a expressão deles, é de quem está no tédio mesmo, né? De quem se tornou desinteressante para si. É muito doido isso, né? Eu lembro de uma... Desculpa, Cris, de acordar. Eu lembro de uma coisa que eu vi uma vez assim, né? Tinha uns meninos, isso é década de 90, cara, 90, o final da década de 80, né? Mas tinha uns meninos que vinham fazendo a seguinte competição, né, digamos assim, né? Que vinham se divertindo da seguinte forma. Eles chegavam mais ou menos umas 2 horas, 3 horas da manhã, eles paravam no Leblon, né, assim, no ponto, que era o ponto mais do final do Leblon, e vinham acelerando, roletando todos os sinais, né? Então faziam literalmente uma roleta russa com os carros, né? 3 horas da manhã, praticamente não passa ninguém, mas sempre passa alguém, né? Bom, o que aconteceu? Num belo dia, como acontece sempre em roleta russa, o menino, ele teve uma batida seríssima com o carro, ele não sofreu nada, mas o cara do carro morreu, né? E eu lembro, assim, de várias coisas que me chamaram a atenção. Era jovem ainda, eu devia ter uns 18 anos, 19 anos. Primeiro ele estava na delegacia e estava procurando as câmeras. Isso já me chamou muito a atenção, sabe? Ele estava tentando ver, assim, onde é que as câmeras estavam, não é? E depois, quando perguntaram para ele por que ele estava fazendo aquilo, ele disse: a gente não tem nada com que se divertir. É uma frase maravilhosa, porque, sabe, isso é uma característica do mundo da diversão, né? Você vai tendo que estender, e não tem, sabe, não tem como você não se deparar com a sensação que é a sensação de que em algum momento você não tem o que fazer mesmo, né? Por quê? Porque o vazio, ele não tem como ser preenchido mais rápido do que ele aparece. Então, assim, você tenta preencher, mas o tédio está sempre mais rápido que você. Né? Então, você cochilou 1 segundo, o tédio aparece, o tédio se faz presente. Né? Bom, mas o que significa ter se tornado desinteressante para si? Né? Bom, uma imagem que a gente podia imaginar, não é? Assim, alguém podia chegar a essa conclusão, pensar que você se torna interessante quando você faz coisas interessantes. Então alguém podia imaginar o seguinte, né? Ah, não. Então o que o Heidegger está dizendo é que nós precisamos fazer cursos de ópera chinesa, fazer uma temporada de meditação transcendental com um monge budista. Não. A posição do Heidegger é relativamente simples, não é? O que nos torna interessantes é o nosso vínculo com o lugar que é o nosso.
Sabe, tem uma posição do Heidegger que é uma posição que a gente pode chamar de ética, né? Que o que caracteriza a existência humana é que a existência humana, quando ela coloca em jogo o ser que é o dela. Então, ser para mim significa sempre, necessariamente, colocar meu ser em jogo. Mas, quando eu coloco meu ser em jogo, eu coloco em jogo, ao mesmo tempo, o ser de tudo que é. Com isso, eu tenho um vínculo, que é um vínculo originário entre mim, as coisas, os outros. O que me torna desinteressante nesse sentido é justamente o fato de que eu perco, né? Eu me torno desinteressante quando eu perco o vínculo com esse fato de que eu preciso colocar meu ser em jogo sendo, e ao mesmo tempo o vínculo com as outras coisas também, né? Quando, de certa forma, parece completamente indiferente como as coisas são, como os outros são também, né? Com isso, eu só sou plenamente interessante quando entre mim e o meu mundo não impera nenhum fosso, nenhuma separação. Mas quando radicalmente eu sou o meu mundo, quando eu tenho a experiência que é a experiência de que eu sou esse espaço como um todo, no qual as coisas são, é isso que torna cada um de nós interessante, né? O que ele está dizendo nesse sentido é que o tédio ele emerge exatamente porque o ser aí humano perdeu o vínculo, que é o dele, com aí. Ele perdeu o vínculo com o seu lugar, né? Ele agora se realiza de maneira completamente desenraizada, desarraigada, né? Completamente sem base, sem chão, sem terra, né? O que não significa sem pátria, que seria exatamente o contrário, né? Sem terra, sem esse lugar que é o nosso, né? Sabe? Com isso, o tédio ele vem à tona exatamente porque esse vazio aqui é um vazio das nossas realizações em geral, uma vez que em tudo que fazemos, nós fazemos sempre como se fôssemos nós que fizéssemos. E como se, no máximo, isso que eu vou fazendo dissesse respeito a algumas pessoas, a algumas coisas, né? As coisas que são importantes para mim, né? Isso tem toda uma relação com a técnica, toda uma relação com o mundo da técnica. Eu falo sobre isso em seguida, né? A Leandra estava perguntando, né? Em que medida o TED... Consigo ler. Em que medida o TED se articula com os modos de espacializar e temporalizar próprios da experiência depressiva, né? Pô, obrigado, Leandra, pela pergunta, ótima pergunta, né? Eu vou aproveitar a tua pergunta para descrever alguma coisa que você não perguntou, você desculpa, cara. Sabe, eu venho pensando muito nisso, sabe? Muito. As descrições que o Heidegger faz em Ser e Tempo, as descrições que ele faz na década de 20, as descrições que ele faz mesmo no período posterior à viragem, não é? No período tardio da obra do Heidegger, essas descrições, a gente pode ler essas descrições como descrições de modos de organização, sabe? O que ele está descrevendo são modos de organizar. Modos de organização do espaço, modos de organização do tempo, modo de organização dos corpos. A Cris estava comentando que eu, assim, da última vez vim falar de um livro, acabei falando de um outro que eu estava escrevendo, que é o TED Tempo. Vou fazer a mesma coisa agora, né? Eu já estou com mais de 250 páginas escritas de um livro que vai ser um livro grande de psicologia, chamado Existência e Transitoriedade, né? O famoso Existência e Transitoriedade, porque a quantidade de vezes que eu já falei desse livro, mas esse livro agora existe, sabe? Ele já tem uma consistência, né? Ele já tá se montando, né? E eu trato bastante disso no livro, sabe? O que acontece, na verdade, no mundo é literalmente isso. O mundo, ele nos organiza.
ele nos normaliza, nos naturaliza. Sabe, essa é uma espécie de primeira lição de quem estuda Heidegger. Né? A primeira lição é: não há natureza humana. Essa é a primeira lição, sabe? Não há natureza humana. Para nós nada é natural. Mas se por um lado nada é natural, o mundo nos naturaliza. Ele nos normaliza, normatiza, sabe? Bom, esse processo de normalização, ele aparece exatamente a partir dessas palavras que você utilizou. Esses processos de normalização, eles são processos de espacialização, de temporalização. Eu acrescentaria de corporação. O que caracteriza a técnica é que... Eu vou dar uma sintetizada na técnica, depois eu volto a isso, se vocês quiserem, não é? O que o Heidegger chama de técnica não tem nenhuma relação com o fato de que o nosso tempo é tecnológico, sabe? Com o fato de que a gente vive cercado dia sim dia de coisas técnicas, como o celular, o computador, como o fone. Para mim, sabe, eu ganhei um fone outro dia, e aquilo para mim literalmente é uma coisa meio mágica, né? Ou seja, você liga um podcast assim, você bota o fone assim, não precisa conectar no negócio, tá assim, né? Bluetooth, coisa impressionante, né? Mas não é por isso que nós somos, que nós existimos no mundo da técnica. Mas o que caracteriza a técnica para o Heidegger é o fato de que no nosso tempo tudo, sem nenhuma exceção, é produto contingente das circunstâncias. É isso que caracteriza a técnica. Ou seja, a técnica, ela transforma tudo em produto. Produto contingente das circunstâncias. Porque a técnica nada mais é do que o posicionamento conjuntural de tudo. Sabe? Nada é bom, nada é ruim, nada é mal, nada é. Depende da conjuntura. Sabe? As conjunturas é que vão fazendo com que algo seja bom ou ruim. Você escreve um livro, e esse livro ele pode se tornar uma coisa absolutamente estupenda, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito, escrevi há pouco tempo, falei sobre ele aqui da última vez, que é o Persistência da Burrice, né? Sabe, uma fenomenologia da burrice. Mas o livro, cara, é um livro que, assim, que tem uma recepção, mas os livros dependem de gente falando sobre eles. Se de repente ninguém fala sobre ele, ele morre, desaparece. Sabe, é como se ele não existisse. Mas, tá vendo isso aqui? Isso significa que um livro não é nem bom, nem ruim. Ele nem é, nem não é. Ele depende das conjunturas para ser. Né? Bom, exatamente isso faz com que cada conjuntura vá se desfazendo cada vez mais rapidamente. Sabe, isso aqui que está acontecendo agora, isso é uma conjuntura. Mas essa conjuntura aqui já se desfez, porque eu já estou amanhã na aula que eu vou dar na especialização de vocês, sabe? Por quê? Porque a técnica ela não espera, ela não está aqui mais. A gente não está mais em 2021, gente, a gente já está em 2022, sabe? A gente já está o tempo inteiro lá, de um tal modo que o que acaba acontecendo é que você não tem possibilidade alguma de experimentar coisa alguma aqui, porque não tem nada acontecendo. É uma leitura muito, assim, muito particular, sabe? Se a nossa tradição para o Heidegger foi metafísica da presença, esquece o que isso significa, disso para lá, o nosso tempo é uma metafísica da ausência. Uma metafísica da ausência é uma metafísica dominada pelo nada, concebido a partir do ente, concebido como vazio. Nós existimos no tempo do vazio. O vazio é o nosso tempo. Mas esse vazio, ele corrói todas as coisas. Ele corrói os espaços que são cada vez mais obsoletos. Gente, quando desaparece um utensílio, desaparece toda uma cadeia de utensílios, desaparece todo um conjunto de empregos, de trabalhos, sabe? Quando isso acontece,
Isso não acontece apenas com aquelas pessoas, isso revela apenas que todos nós somos obsoletos. Bom, o tédio, nesse sentido, ele é essa atmosfera que está por toda parte no tempo do vazio. Né? Bom, depressão, cara, a Cris comentou isso outro dia, numa live que a gente estava fazendo, né, lá num curso, lá da Via Velita, né, assim, estava comentando com a Cris, assim, além do desconto, se vocês comprarem os livros, vocês têm lá o direito assim, a assistir os cursos também, né, mas ela estava comentando isso. Depressão, a princípio, é uma palavra para um leque muito amplo de fenômenos, sabe? Porque a depressão, ela é literalmente um fenômeno descritivo de ralentamento de ritmo. Né? Claro, você tem a depressão patológica, e a depressão patológica ela é pensada a partir justamente desse esvaziamento radical. Né? Então você tem essa experiência da indiferença absoluta. O que você tem nesse sentido é uma depressão superficial, a gente podia dizer, e uma depressão profunda. No caso do tédio, essas duas dimensões, elas possuem um certo paralelo, sabe? Ou seja, da mesma forma como o tédio superficial, ele traz consigo uma depressão, que é uma depressão no sentido médio do termo, sabe? Quando você diz, cara, não sei o que está acontecendo comigo, estou meio cansado, tenho estado meio sem ânimo, meio desanimado. Isso é uma leve depressão, né? Que você nem chamaria assim. Né? Mas você pode ter tédio profundo. Né? Tédio profundo é literalmente a experiência que é a experiência de você entrar no tédio. Né? Tem que falar disso, não tem jeito, né? O que caracteriza o tédio? Tédio, em alemão, tem uma relação na própria palavra com o tempo. Langeweile, em alemão, significa literalmente o pequeno espaço de tempo, o pequeno átimo de tempo, Weile. Eine Weile, em alemão, é uma palavra para dizer um tempinho. Noch eine Weile. Ich bleibe noch eine Weile. Significa eu vou ficar aqui mais um pouquinho, sabe? Lang, longo. Nesse sentido, Langeweile significa literalmente o tempo longo. A palavra não podia ser melhor. Ela está descrevendo exatamente o alongamento do tempo. Bom, o que acontece no tédio nesse sentido é que o tédio ele impacta imediatamente os modos de temporalização da existência. Bom, no caso do tédio profundo, o que acaba acontecendo é temporalizar significa literalmente abrir o tempo de ser. Você quer temporalizar? Para que você consiga temporalizar, você precisa de sentido. Normalmente, você está submetido aos tempos do mundo. E os tempos do mundo fazem com que você simplesmente realize as coisas, uma atrás da outra, naqueles tempos. Mas, sem que você se dê conta, você, mesmo nesses casos, você tá articulando o sentido e, ao mesmo tempo, a partir daí, abrindo a possibilidade de realização no tempo. Bom, o que acontece no tédio profundo, exatamente como na angústia, é que todos os sentidos cotidianos se esvaziam, e quando todos os sentidos cotidianos se esvaziam, você não consegue mais abrir o espaço no qual é possível uma realização temporal. Por isso é que o Heidegger diz que no tédio profundo nós somos banidos do tempo na totalidade. Você queria fazer alguma coisa, mas não tem tempo. Eu quero fazer alguma coisa, mas não tenho tempo. Não é que eu não tenha tempo, porra, não estou cheio de tempo. Mas eu não consigo temporalizar. E nesse sentido, o tédio profundo tem uma proximidade enorme com a depressão, porque a depressão literalmente é uma espécie de cansaço de ser. Né? Você não consegue mais fazer nada. E você não consegue mais fazer nada porque você não tem
o tempo para fazer. O tempo de fazer. Né? Essa expressão engraçada, o tempo de fazer, né? Que tempo é esse, o tempo de fazer? E é curioso, né, Casanova? Porque eu falo assim, você sendo filósofo, você ensina tanto a gente, né, a psicologizar, né? E agora, né, eu fico pensando, como que nos dias atuais os livros de autoajuda, né, e tem tanta coisa escrita aí, meio que se propondo a combater o tédio, né, a trabalhar essa perda de interesse por si mesmo, né, essa coisa motivacional e tal, e que vai tão na contramão, né, como se jogasse uma pá de cal no tédio, né, ao invés de usar, aproveitar a experiência do tédio até como a cura, né, um caminho de volta aí, né, como se jogasse uma pá de cal. Autoajuda é uma coisa engraçada, né? Eu sempre achei assim, que a pessoa tinha que ter um perfil psicológico para gostar de autoajuda, né? Mas... De Candy Crush também. Desculpa, falei. O Edu que me disse uma vez uma coisa engraçada, que ele disse assim, né? Esse negócio de autoajuda não tem nada a ver, o negócio bom é o heteroatrapalhamento, né? A coisa não é se autoajudar, a coisa é atrapalhar os outros, né? Genial. O Edu é o Carlos Eduardo Freire, o das analista lá da PUC de São Paulo, amigo querido. Mas o ponto aqui sabe, é engraçado essa coisa, né? O projeto, que é o projeto do Conceitos Fundamentais da Metafísica, é literalmente o projeto de aprofundar o tédio. Né? Então, assim, o livro, assim como o meu livro também, sabe? O que o livro quer? O livro quer exatamente trazer você para dentro do tédio. É o contrário da autoajuda. Claro, a autoajuda quer te tirar do tédio, quer te tirar da depressão, quer te tirar da condição. Né? Não, o que está em jogo nesse texto, no livro, é o contrário. É te trazer para dentro do tédio. Mas te trazer para dentro do tédio não te entediando. Não é assim, vou te entediar. Porque essa é uma coisa engraçada, sabe? Essa distinção, que é uma distinção muito importante entre tédio superficial e tédio profundo. Né? Sabe, tem uma formulação, foi a Alice que me chamou a atenção para essa formulação. Né? Eu já tinha passado por ela várias vezes, mas nunca tinha dado muita atenção. É uma formulação que o Heidegger apresenta no parágrafo 48 de Ser e Tempo. Né? Ele diz, temor é sempre angústia derivada. Né? A gente pode claramente, eu faço isso no livro, você pode claramente usar o vocabulário do superficial. Temor é angústia superficial. Se você aprofunda o temor, você encontra angústia. Porque o temor nada mais é do que a experiência da fragilidade ôntica. A angústia é a experiência da fragilidade ontológica. O trabalho do Heidegger nos conceitos é literalmente o trabalho de aprofundar o tédio. Então, trazer você para dentro do tédio. Mas não te mantendo na dimensão superficial do tédio. Então, assim, é claro que o livro não está querendo entediar ninguém. Né? Não é esse o ponto. Né? Mas, justamente, sair da figura superficial do tédio, que é esse ser entediado por algo que está fora de mim, não sou eu que sou entediante. É o filme russo com a legenda em coreano, sabe? Não sou eu que sou entediante, é a palestra, que é horrível. Né? Não sou eu que sou entediante, é o filme, que é horroroso, é o livro que é tétrico. Não. Não, é sair dessa experiência que é a mais cotidiana e ganhar, então, essa dimensão profunda, que é a dimensão na qual propriamente se constitui a nossa relação com a I. Então, é como se ele estivesse tentando, através do tédio, trazer a gente de volta para esse lugar que é o lugar de ser. Que é o único lugar onde a gente pode ter experiências em geral. Né? A Leandra estava perguntando sobre a relação com a depressão, não é?
Mas, sabe, como é que as pessoas não se deprimem mais? Eu não consigo entender, sabe? Porque essa coisa da obsolescência do espaço, né? É muito agoniante isso, né? Sabe, eu dei hoje esse exemplo, estava dando uma palestra lá na FUNCAP, lá na Unicap, na Católica de Pernambuco, né? E desse exemplo, né? Cara, se você olha para a década de 80, na década de 80 tinha um curso de datilografia, sabe? Tinha literalmente um lugar onde as pessoas iam e tinham várias máquinas de escrever colocadas uma do lado da outra. Tinha concurso público que exigia um teste prático de datilografia. Bom, quando a máquina de escrever ela é literalmente apagada do mapa pelo computador, o que acabou acontecendo não foi apenas a máquina de escrever que se tornou obsoleta. Todas aquelas pessoas, todo mundo que tinha alguma coisa a ver com máquina de escrever se tornou obsoleto. E muita gente não conseguiu migrar para o computador, sabe? Bom, mas isso não é alguma coisa que diga respeito à máquina de escrever, a videocassete, a fita, né? A fita BASF. Não, a obsolescência não é das coisas técnicas. A obsolescência é do espaço onde tudo se dá. Por isso, de certa forma, todos nós hoje somos obsoletos. Todos, sem exceção. Sabe, o nosso existir, ele é marcado por obsolescência. Bom, mas o que é ser obsoleto? Ser obsoleto é ser completamente irrelevante. Se você existe ou não existe, é irrelevante, sabe? Mas o que isso acaba acontecendo? Isso acaba esvaziando os espaços em geral. Então, é o espaço da casa, da família, é o espaço da amizade. Você praticamente não tem tempo para encontrar seus amigos, né? Eu tô escrevendo um roteiro, né, de um documentário. Eu tô, assim, uma ideia assim, que me veio na extensão do Persistência da Burrice, né, que é sobre a periculosidade da burrice. Então, estou escrevendo com um amigo um documentário que se chama A Peste, né, em homenagem ao Camus, que é alguém que teve a sensibilidade de perceber que o fascismo é uma peste e de concluir a última linha do romance pelo qual ele recebe o Nobel de Literatura, porque, na verdade, queriam dar para ele o Nobel da Paz, mas no ano tinha sido dado para uma outra pessoa, com a frase: a peste jamais, jamais desaparece. Ela se incuba, mas ela sempre retorna. Sabe? Mas eu estou falando isso por quê? Porque o amigo com quem eu estou fazendo isso é um amigo do peito, mas daqueles assim, sabe? Amigo mesmo, né? Daquelas pessoas assim que moram no coração da gente. E eu não via esse meu amigo senão uma vez por ano, 2 vezes por ano, em ocasiões meio esporádicas, sabe? Quando você liga pro cara e diz assim, porra, vamos tomar aquele chopp, faz tanto tempo que a gente não se vê. Mas, sabe, foi preciso eu escrever um roteiro, apresentar para ele um projeto e ele se interessar pelo projeto para a gente se encontrar semanalmente, sabe? Para que a gente pudesse separar uma hora do dia da gente e se encontrar. Porque as pessoas não se encontram mais, cara. Sabe, não tem mais encontro. Literalmente não tem. E os tempos? Bom, isso é só o primeiro momento, né? Que não tem mais lugares, sabe? A gente habita o não lugar. A Terra virou isso. Isso tem uma repercussão sobre natureza, sobre ecologia, sobre tudo isso. Mas e os tempos? Os tempos cada vez mais vertiginosos. A Cris outro dia estava perguntando isso. Quem é que tem uma hora do dia aí em que não faz nada? Eu
o carioca mais paulista do Brasil, né? Cara, eu acordo em débito, todo dia. Eu já acordo endividado. Tô sempre em dívida. Porque eu tenho sempre 500 mil coisas para fazer. Eu não consigo parar um segundo. E assim, ia fazer as coisas com calma, não consigo fazer. Por quê? Pelas requisições, a quantidade imensa de requisições e os tempos cada vez mais vertiginosos para você lidar com essas requisições. Né? Ao mesmo tempo, por fim, os corpos dóceis, docilizados, completamente domesticados, sabe? É tão difícil chegar e encontrar literalmente a possibilidade de dizer não, mas não sou eu que digo não, é meu corpo, literalmente, que não suporta isso, sabe? Que não suporta uma coisa como essa, que não suporta toda essa requisição física, porque não é uma requisição só espiritual, é física, sabe? Literalmente física, né? Todos envelhecendo, assim, envelhecendo no pior sentido da palavra, né? Todos completamente marcados por um embrutecimento, né? Um encarquilhar, não é? Assim, todo mundo completamente marcado por 1001 rugas. Casanova. Olha, eu acho que eu vou aproveitar sua empolgação, seu entusiasmo, para te dizer que a gente tem tão pouquinho tempo para terminar, então daqui a pouco, assim, não é da tecnologia, né, como você bem nos ensinou aqui, mas daqui a pouco isso aqui cai, né? Então, porque tem 1 hora de duração, aí a gente teria que abrir uma outra, né? Uma outra live. Não, sim, mas eu não vou fazer isso com você. Uma coisa fundamental é a gente aprender a lidar com a finitude, né? Eu acho que sim. Mas eu queria muito, Casanova, que você assim, a gente tem 2 minutos, pode ser que caia, mas que você falasse aí, né? Se as pessoas que comprarem o livro agora, elas podem participar das aulas que vocês já começaram, né? Você e a Cris Matar. As aulas são gravadas, não é? E elas ficam num espaço, que é um espaço que você recebe um link e você pode assistir quando quiser, como quiser, ou quanto quiser, né? Então, na verdade, cara, assim, comprou o livro, você tem o curso, né? Vai sair agora, uma coisa engraçada, assim, eu acabei de traduzir o livro da Alice, o novo livro da Alice, o Verdades Emocionais, que é muito legal, sabe? É um livro muito, muito legal, falando sobre emoções em geral e sobre as experiências ontológicas que são veiculadas pelas emoções. Então, angústia, nojo, náusea, vergonha, confiança, simpatia. É muito legal o livro, cara. É um livro, assim, muito, muito legal. E é um livro de psicologia. Então, ela... para apresentar... Caiu, Cris? Ah lá. Aí. Sou eu. Agora é a minha internet. Não tem problema, não. Mas é um livro de psicologia, é uma tentativa de mostrar como é que nesses fenômenos psicológicos em geral, a vergonha, um certo nojo, que é muito comum em toques, por exemplo, angústia, temor, simpatia, confiança, como é que nesses afetos tem sempre uma verdade que você jamais consegue acessar pela via que é a via cognitiva, compreensiva, explícita, mas que você alcança, ao contrário, pelas experiências afetivas. Por isso é que o título é literalmente Verdades Emocionais, porque existem verdades que só as emoções são capazes de veicular, não é? É bem peculiar porque casa completamente com o meu livro da Cris, sabe? Com essa nova guinada da Via Verita, tentando pensar, então, afetos e experiências fundamentais através dos afetos, né? Acho que isso é uma coisa importante, Abessa. E para a psicologia, eu acho que, poxa, poucas coisas são tão evidentes quanto
o fato de que há verdades emocionais, né? Maravilha. Sempre bem acompanhada, hein, Casanova? A Alice também. Vamos É, a combinar. Alice, Cris Matar ela vai dar uma, também. ela vai dar uma live do livro. Eu vou divulgar bem para vocês. Maravilha. Casanova, então, amanhã eu estou sabendo também que às 5 horas parece que você vai participar, vai ter uma outra live, é isso? Às 5 horas da manhã, eu vou fazer uma live com o pessoal, com umas meninas do Via Marginal, né? Eu posso passar para você o link, né? É assim, é gratuito, é só entrar lá, a gente vai conversar sobre o persistência da burrice. Eu vou falar mais uma vez sobre persistência e sobre possibilidades, né, abertas pelo persistência. É isso que eu vou fazer lá com elas, né? Porque eu acho realmente que é um livro que, assim, junto com o Tédio, assim, são dois livros que merecem um assento. Maravilha. Casanova, muito obrigada. Hoje o tempo foi mais curto, né? Mas não muito obrigada. É que eu demorei a entrar por conta dessa coisa de eu não saber que não podia entrar pelo computador, né? Acho que foi um tempo bacana. Foi ótimo, foi uma conversa ótima. Foi bacana. Volte sempre. E amanhã a gente se vê lá na posse. É 8h30 ou 8, Cris? É às 8. Às 8, tá bom. Então estarei lá. Se vê lá. Beijão, tchau, gente. amanhã. Obrigado por todo mundo ter assistido. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, todo mundo. Eu vou mandar para você o link do livro, tá? Manda aí. Obrigada. Tchau. Tchau.